Voltando aqui com J. Pedro Correia e as suas histórias no mundo esportivo e no geral também. Vamos lá, J. Pedro. Aí eu diria que eu trabalhei no rádio mesmo, eh, eh, vamos contar, de 60 até 2010, 2000, por aí, certo? Quer dizer, deu 50 anos, é muito tempo. Deu muito tempo. Deu para fazer realmente um trabalho que me orgulhou muito. De tudo que eu já fiz na minha vida, eu acho que o rádio foi o que mais me pegou, foi o que mais me emocionou, foi o que mais me deu prazer, apesar desse prazer estar um pouco de dor de cabeça, de riscos, Faz parte, de né? ameaças. Eu me lembro de uma decisão que teve da CBD, era tempo da CBD, não, a CBF Antes agora, da CBF. da CBF, uma decisão do Avelange sobre quem decidiria, quem iria para o torneio Rio-São Paulo, se era Curitiba, Ferroviário ou Atlético, e eu fui ao Rio para esclarecer isso, porque havia uma informação, fake news, Na época já. na época já tinha, de que era um dos clubes daqui, e eu disse, olha, aí tem mutreta. E o Avelange esclareceu, e eu do Rio de Janeiro disse, eu tenho uma entrevista do Avelange que nós vamos passar hoje à noite. Às 2:30 da tarde eu estarei em Curitiba, num aviãozinho fretado assim, no aeroporto do Bacaxeri. Tinha um monte de gente lá, não sei se 100 ou 200 pessoas, metade para me aplaudir e metade para me encher de paulada, porque eu estava sacaneando, digamos assim, aquele clube. Então, o esporte no rádio tinha essa, ainda hoje é um esporte, é uma coisa vibrante, mas antigamente era muito mais, até porque você não tinha o peso da televisão que fazia aquilo que o rádio fazia anteriormente sozinho. Então era emoção todo lado, a emoção da notícia, a emoção do dia a dia, dos afazeres, né? Era muita emoção envolvida. Digamos que o amor ao esporte ou o desafio às artimanhas, o desafio ao próprio, ao fake news mesmo, da oportunidade, as maledicências do futebol, parece que elas tinham um outro sabor que hoje não tem. Mas, de qualquer maneira, era um mundo sensacional, eu diria, que a gente vivia nos tempos de antigamente. E para ter a notícia era mais difícil, né? Para ter e para passar, né? Hoje em dia está mais, né? Quando um time de futebol como importante, como o Curitiba, o Atlético ou o Ferroviário, que depois virou, antes era Água Verde, depois virou o Paraná, mudava de técnico, por exemplo, saber quem era o técnico, de ir atrás do técnico e entrevistar a mulher ou o filho do técnico e tal, e isso tudo era braçal. Isso tudo era no ônibus, certo? Você ia para São Paulo e Rio, pegava um busão aqui 10 da noite, acordava de manhã cedo, chegava no Rio de manhã cedo, já ia direto para a sua busca tal, e de repente tinham mais um busão de volta, né? Para trazer a matéria pronta. Então, o rádio tinha realmente um gosto todo especial. E hoje está aposentado, o J. Pedro está fazendo o quê? Sente falta do rádio? Olha, eu diria que eu sinto falta na medida em que eu assisto pela televisão aquilo que mais me interessa. Mas não posso me dizer que seja um apaixonado pelo esporte a ponto de estar vendo todo dia, toda hora. Eu vejo os jogos mais importantes, vejo, obviamente, que jogos da seleção, quando tem alguma coisa em disputa, assim, que é um pouco mais interessante, estou assistindo, mas confesso que eu estou bem fora dos estádios. Eu acho que jogo de futebol num estádio mesmo, eu fui agora recentemente e fui ver, por causa do meu neto, que gosta muito do Coritiba, eu fui ver um jogo do Coritiba.
mas eu, J. Pedro, ir a um estádio para ver um jogo, eu acho que faz mais de... E acho que não vai mais. Eu acho que 20, 30 anos por aí que não falo. Quer dizer, então realmente eu me considero completamente desligado, mas digo com muito orgulho e com muito prazer que o esporte, o rádio esportivo, está no meu DNA e vai ficar para sempre, sem dúvida nenhuma. Aproveitando que a gente está aqui em Curitiba, hoje tem um jogo, vai ver esse jogo, Brasil e Equador? Vou ver pela televisão. Pela TV. O horário de 10 da noite também já não é mais para... E essa seleção, ela te inspira? Você acha que o Brasil está no caminho certo? Ou tudo aquilo que o Brasil tinha hoje foi jogado? Olha, não acho que foi tudo jogado, não acho que está tudo perdido, mas eu acho que está tudo mudado, está tudo de ponta cabeça. Os valores são outros, os valores não em termos de valor físico, material, financeiro, econômico, valores morais, valores institucionais, o valor de uma camisa, o amor que o jogador tinha pelo clube de futebol seu, certo? Hoje em dia você vê meramente, eu fiquei realmente chateado com essa situação. Estupefato, com certeza mais de uns 20 anos, eu trabalhava para a Embratel como coordenador de notícias aqui no Paraná, em Santa Catarina, e a Embratel patrocinava o estádio do Atlético e ganhou um camarote lá. E eu fui um dia lá no camarote num jogo do Atlético, e aí, por acaso, disseram, vamos lá ver as cabines de rádio, e eu fui lá para matar meu tempo. O que eu vi de assessor de imprensa, de jogador de futebol, eu fiquei abismado com isso. E isso deu uma ideia do quanto o futebol tinha realmente mudado, tinha ido de ponta cabeça e estava apontando para valores que a gente não tinha ideia antigamente, certo? Quer dizer, onde tudo é monetizado, tudo é grana, tudo enfim, é espetáculo, mas é um espetáculo com muito cuidado. Futebol está à parte. Então você chega à conclusão de que para muita gente o esporte, ou o futebol no caso, como a gente está falando, realmente não é a coisa mais importante. Isso não é pena, é simplesmente triste. E o Brasil então vai ficar nessa filinha, já está numa fila de mundial, vai ser difícil ganhar um outro mundial. Eu acho que vai ser muito difícil pelo que eu vejo em termos de organização, certo? Quando você vive na Europa, ou você está acompanhando como o futebol nos grandes países esportivos está sendo conduzido, você vê uma diferença realmente enorme em relação ao que se observa no Brasil. Quer dizer, na verdade, você tem jogadores ou você tem contratos comerciais através desses jogadores representando as cores do Brasil. E aí começa uma discussão complicada, se isso é bom, se isso é mal, se isso é correto, se isso não é. Enfim, eu acho que, seja como for, é lamentável. E seja como for, isso põe em risco o prestígio do futebol brasileiro, que já não é o mesmo, certo? E que tende a piorar mais na medida em que esse assalto dos interesses econômicos predominam sobre os valores que deveriam verdadeiramente nortear o esporte e o futebol brasileiro. Tá certo. J. Pedro, te agradeço. Manda um abraço aí para os craques do microfone. Um prazer enorme. Eu tenho acompanhado os craques do microfone. O pessoal tem me convidado, teve a gentileza de me colocar no mailing list aí para ver os grandes craques do microfone. E realmente você vê que aí tem um estoque realmente de valores, de bons profissionais, realmente bastante grande. E vendo os nomes do passado, você se dá conta de que realmente esse pessoal de agora tem um fardo pesado
para carregar nas costas, que foi o prestígio conseguido pelos antigos. Exatamente. Acho que isso realmente traz uma responsabilidade muito grande para aqueles que estão hoje comandando o espetáculo. Não é que eles sejam maus, é que antigamente, por causa das dificuldades, por causa dos valores, por causa das circunstâncias, a coisa era diferente, certo? E isso exigia respostas diferentes também. Mas certamente nós temos uma mídia realmente fabulosa hoje em dia, e o que impressiona, o que nos deixa assim realmente atônitos, ou a mim pelo menos, é ver os meios eletrônicos que estão colocados ao serviço da mídia para grande cobertura. Isso realmente é notável, isso realmente é espetacular. Se eu puder comparar, no tempo que não tinha Embratel, que era Radional, a gente ia transmitir um jogo no Rio de Janeiro, então dizia, a transmissão começa às 8h30. Então, 8h20 começava, alô Curitiba, testando o microfone, aí testa o campo, testa o comentário, testa não sei o que, tal, dizia, Curitiba, são 8h29, daqui a 1 minuto ponto, nós começamos. Quando chegava no momento, dizia, vou contar até 10 e começa a transmissão. Quando chegava no 10, era boa noite, não sei o quê, papapá. Bom, agora vamos ao estúdio, ao Espina, que está em Curitiba, no estúdio da Rádio Clube Paranaense, para dizer como é que foi o jogo hoje do Água Verde contra o Operário de Ponta Grossa. E o Espina tinha 1 minuto cronometrado para responder. E nós já sabíamos, porque havíamos telefonado à tarde, que o Água Verde tinha ganho de 1-0 do Operário. Então, quando dava 1 minuto em ponto, muito obrigado, Espina, pelas informações e tal. Então, o Água Verde ganhou do Operário e fazia aquele auê, mas tudo cheio de burla, tudo cheio de mágicas novas. Esse é um tipo de rádio que não existe mais, não há razão para existir, e ele não é nem melhor nem pior do que hoje em dia, mas simplesmente dá uma ideia de que tipo braçal de rádio nós tínhamos antigamente e que pode ser, eu acho que daria um filme maravilhoso, certo? A história do rádio contada dessa forma, com que meios esse rádio foi crescendo e foi resistindo, porque o rádio já era para ter desaparecido quando surgiu a televisão. Quando surgiu essa televisão moderna, certo? Que participa em todo momento, o rádio já devia ter desaparecido outra vez. E o rádio continua aí, firme. E chegamos a uma conclusão, o rádio não vai acabar. Ele pode acabar. Mais fortalecido. Ele pode acabar com outras mídias, mas rádio continua. Um abraço grande a todos vocês, minha admiração pelo rádio que estão fazendo, os meus melhores votos de sucesso e que tenham muito êxito agora e sempre. Obrigado, valeu.